sejam bem-vindos ao primeiro Congresso Online Batera Zon. Esse evento é uma produção da Keep On Playing, empresa atuante no setor de educação musical, em parceria com o Centro Universitário do Sul de Minas, o UNES, uma instituição de ensino superior com mais de 50 anos de mercado. O objetivo do evento é contribuir para a disseminação de conteúdos relevantes sobre o estudo da bateria, bem como de vários aspectos que envolvem a profissão de um baterista. O Congresso Batera Zon é um evento pioneiro que reúne importantes nomes da bateria aqui no Brasil, contrapondo gerações de bateristas que fizeram a história desse instrumento aqui no nosso país, com uma nova geração de músicos brilhantes, com importantes trabalhos tanto na área artística como pedagógica. Cada palestrante vai abordar um tema onde a sua notoriedade é reconhecida. E após cada palestra, haverá uma live com o palestrante do dia, onde você vai poder tirar todas as suas dúvidas ao vivo. É um imenso prazer ter vocês aqui com a gente e um ótimo congresso para todos. Bem-vindos ao nosso último dia de Congresso Batera Zon. E a palestra de hoje é com um baterista que foi professor por mais de 30 anos em uma das escolas de música mais famosas do Brasil, que é o Clã. Além de ter tocado com inúmeros artistas nacionais e internacionais, gravado dezenas de discos, trilhas para cinema, jingles, além de ter tocado por 5 anos em um dos mais icônicos grupos de música instrumental brasileira, que foi o Zimbo Trio. Pércio Sápia. Olá, Pércio, bem-vindo. Obrigado, Adriano. Obrigado. É um grande prazer poder contar com a tua participação aqui nesse evento, aqui no Congresso. Muito obrigado. Que é um cara que tem uma longa estrada aí como baterista aqui no Brasil, né, com uma carreira, com uma experiência gigante, né? Então, poder dividir um pouquinho do seu conhecimento com a gente, com todo mundo que está assistindo essa palestra hoje, é um privilégio. Então, muito obrigado por ter aceito aí o convite. Eu é que agradeço, e depois de todos esses bateristas que falaram aí, acho que eu não vou ter muito para falar, não. Tenho certeza que vai ter aprendi muito. Bastante. Maravilha, Pércio. Deixa eu te falar. Conta um pouquinho, né, inicialmente, antes da gente entrar mais nos aspectos que a gente vai conversar hoje da temática da sua palestra, conta um pouquinho como é que foi a sua formação como baterista, como você iniciou os seus estudos como baterista? Olha, eu tive sorte de ter um pai músico, né? Então, ele começou tocando nos Demônios da Garoa, foi fazer depois os Uirapurus e dupla Ouro e Prata, foi tocando. Quando eu nasci, ele parou de tocar porque ser músico naquela época era muito difícil. A não ser que você fizesse muito sucesso e geralmente tocando ao vivo, né? Então ele não ficaria em casa para cuidar do filho, tá? Eu me lembro dele reclamando disso, né? Falando, o músico, coitado do músico, é difícil a vida do músico, tal. Mesmo ele desistindo, eu por algum motivo, provavelmente pelo fato de eu ouvir ele tocar violão todo dia, eu ficava batucando lá perto dele. Ele me dava umas dicas, né, de como tocava pandeiro, essas coisas todas. Aí, de 12 para 13 anos, eu comecei a ouvir uns discos diferentes, que eu tinha uns vizinhos, uns amigos, na verdade, uns irmãos meus, assim, pessoal muito, muito querido, que começou a me mostrar algumas coisas diferentes. Então, por exemplo, eu comecei a ouvir Led Zeppelin, Deep Purple, Emerson, Lake and Palmer, Yes, Genesis, Jethro Tull, só coisa nessa onda. E do Brasil, eu via tudo que meu pai ouvia, que era Zimbo Trio, Tamba Trio, Jacó do Bandolim, Altamiro Carrilho, eu vou ficar falando, Elisete Cardoso, eu ouvia praticamente tudo. As big bands que ele gostava, de Benny Goodman, gostava do Buddy Rich. Quando ele me mostrou Buddy Rich a primeira vez que eu ouvi, eu não fazia ideia como é que ele tocava. Porque naquela época a gente não tinha acesso a videocassete, essas coisas, não existia, né? Então eu não conseguia nem imaginar como é que o cara fazia aquilo. E eu tentava brincar e eu enchi tanto meu pai, cara, que
Ele falou, tudo bem, vai, você quer ser baterista? Então só se você for estudar no clã, que é a escola do Rubinho. Porque o Rubinho é um dos melhores bateristas que eu vi tocar na vida. Aí eu falei, tá, mas eu não gosto de samba. Ele falou, não, mas não tem nada a ver com samba, não. Você tem que aprender a ler, você tem que aprender algumas coisas de música que eu não tive oportunidade de aprender, você vai aprender lá. Então eu fui e tive aula com o Chumbinho. O Rubinho pouco deu aula, mas o Rubinho era um cara muito mais filosofia do que bateria, entendeu? Então ele falava muito de como se ouvir uma música, de como você tratar o seu instrumento. O seu instrumento não pode ser a dificuldade, né? Ele tem que ser a facilidade para você falar aquilo que você quer falar para todo mundo que está te ouvindo. Então, basicamente, comecei assim, né? Foi no clã. Não, muito legal, Pércio, muito bacana. Acho que agora entrando um pouco na temática da sua palestra, a gente sabe que muitos professores que dão aula hoje, né, dos seus instrumentos, eles não tiveram uma formação para se tornarem professores, né? A grande maioria são músicos que começaram a dar aula dos seus instrumentos, diferente, por exemplo, de hoje, que é muito comum músicos que logo no começo, né, da sua formação já buscam cursos, por exemplo, de licenciatura ou especializações na área de pedagogia, né, porque já logo de início começam também a querer ir mais para esse lado da pedagogia, né? Mas o que a gente vê normalmente é que essa prática do ensino, ela vem com a própria experiência em sala de aula, né, dos músicos. E você, né, como professor de bateria já há mais de 30 anos, trabalhando aí, por exemplo, no Clã, que é uma escola, né, muito conceituada aqui no Brasil, e trabalhando também como professor, com aulas particulares em outras escolas, na sua opinião, o que você considera essencial para um professor de bateria? Uma pessoa hoje que ele, né, o cara está estudando e ele quer também ser um professor, o que você considera essencial para que ele siga essa carreira também como professor? É uma boa pergunta. Na verdade, todo mundo que começa pensando em dar aula está tendo aula ou teve aula com alguém. Se você teve essa sensação legal de querer dar aula, é porque o teu professor conseguiu passar para você de uma forma bonita, de uma forma legal, honesta, aquilo que você queria. Então, você se vê, não é obrigação, mas assim, mas você gostaria de fazer aquilo que o seu professor fez, né? Como eu tive aula com o Chumbinho, que foi um dos, talvez o melhor professor de bateria que a gente teve nos anos 70, ele deu aula para todo mundo que tem escola de música hoje, praticamente. Eu fui aprendendo como lidar com o ser humano mesmo, porque eu era muito jovem, muito garoto. Então, assim, eu pouco conversava, era um cara meio tímido, e ele me fez um cara diferente, sabe? Não, vamos tocar, vamos fazer assim, faz assim, olha, me dava umas dicas, sabe? Tipo, olha, não faça determinadas coisas quando você for tocar, faz assim, tá? Aquele caminho do músico, entendeu? Não só a aula prática técnica de bateria, que na verdade todo mundo que estudou bateria vai estudar pelos mesmos métodos. Eu acho difícil alguém ter estudado por um método que ninguém estudou. Eu acho que não existe. A gente cria métodos, faz métodos, tal, é legal, mas tem aí uns 5, 6 que não tem como fugir muito deles. Então, quando você começa aprendendo do jeito certo, que eu acho que foi o jeito certo que eu aprendi, eu, quando comecei da aula, eu fiz exatamente o que ele fez. E, por incrível que pareça, eu tenho hoje muitos alunos com 40 anos, com 30 e poucos anos, que foram meus alunos quando tinham 12, 13. Eles voltaram até a aula, porque a lembrança dessa aula para eles foi uma coisa muito marcante, entendeu? Você acaba sendo meio psicólogo do aluno, né? Você vira amigo do cara, às vezes até irmão do cara, né? Porque é muito importante você ter uma relação muito honesta com ele, porque ele não pode te questionar.
Ele não pode dizer, mas eu tenho que fazer isso mesmo, sabe? O cara que fica te questionando toda hora, ele não está acreditando no que você está falando, né? Ou então desafiando o professor, mas você sabe fazer tal coisa? E o professor sabe fazer aquilo que ele foi preparado para fazer. O que ele não sabe, ele vai aprender um dia, né? Que a música tem um aprendizado infinito. Mas eu acho que quem procura dar aula, procura dessa forma, né? Agora, hoje, você tem universidades, você tem muitos cursos de pedagogia mesmo, né, que vão fazer com que você aprenda como ensinar, né? E eu acho que eu aprendi como ensinar com o Chumbinho, e durante esse tempo todo que eu dou aula, na verdade eu dou aula desde 80, desde 1980, faz muito tempo, então eu acho que eu tive como é que fala? Eu tive muita cobaia. Devo, devo ter, assim, tido uns, sei lá, pelo menos umas 200 cobaias, assim, que foram aqueles primeiros caras que eu, às vezes, não sabia o que responder para o cara. O cara perguntava, professor, mas por que esse ponto de aumento está aqui? Aí eu tinha que pensar, espera aí, aonde que é? E você tem que pensar muito e tal. Então, o começo foi um pouco difícil, mas depois, você pega o jeito de lidar com a pessoa, com o ser humano, e isso é muito importante. Perfeito, pessoal, muito legal esse ponto de vista, porque de fato, né, é, quando você tem, né, um professor que te inspira confiança, né, que você consegue realmente ter essa troca, né, sincera, como você falou, né, então ele não está ali te questionando, o aluno não está ali te questionando o tempo todo, eu acho que isso é um bom indício de que, de fato, você está no caminho certo, né, se a tua experiência, ela tem que vir dessa prática, né. Uhum. Vou fazer uma pergunta agora um pouco mais objetiva, tá? Uhum. É, como que você começa um curso com um aluno de bateria totalmente iniciante? Um menino que, imagina que chegou aí um aluno de bateria, vai começar a fazer aula hoje com você, primeira aula dele, ele nunca tocou bateria. Como que você inicia o curso de um aluno assim? Em primeiro lugar, eu faço uma entrevista com ele, né? Eu quero saber dele por que ele quer tocar bateria. Ótimo, ele vai me dar uma resposta qualquer, né? Quero porque eu tenho um vizinho que toca, ouvi na televisão, ouvi no rádio, sei lá. Ótimo, então vamos começar pensando na pulsação, que é a primeira coisa que você tem que saber. E mostro pulsação para ele, ele vai entender o que é pulsação. E a partir daí ele vai começar a ler. Eu faço uma espécie não é a leitura por notas, mas sim por símbolos. Depois eu vou mostrar no meu livro para você que você vai ver exatamente como é, que é muito fácil, que foi desenvolvido pelo Geraldo Suzigan e pela Maria Lúcia Suzigan. Então, assim, logo de cara você tem que mostrar para ele o que é pulsação e mostrar a primeira figura para ele, que seria uma semínima. Para ele entender onde toca, onde não toca, o que é som e o que é silêncio. Esse cara, ele está desesperado para tocar a bateria. Então você tem que ir logo de cara já mostrar para ele como se senta, qual que é o pedal do quê, por que esse é grave, mostra para ele graves e agudos. Assim, uma primeira aula, ela é muito abrangente, tem muita coisa. E vai voltar na próxima aula com um monte de dúvida, né? Vai voltar falando o nome de tudo errado, às vezes, mas aquele cara que gosta mesmo e tem um instrumento em casa, às vezes tem o cara que tem um instrumento em casa e não sabe nada. A bateria está montada lá, o tio dele montou lá e ficou lá. Então, basicamente assim, você tem que começar mostrando para ele que a leitura é muito importante para ele poder se desenvolver. E a parte técnica ele vai fazer bem devagarzinho, ele vai fazendo lá, tocando no prato, tocando no chimbal, caixa, bumbo, chimbal. E depois eu vou mostrar o pentagrama para ele da bateria escrita no pentagrama. Essa seria uma primeira. Mas essa entrevista é muito importante. Entendi, bacana. E pensando assim de uma forma um pouco mais abrangente, né?
pensando aí num tempo de curso médio que hoje as escolas têm, que eu acho que está mais ou menos ali de 3 a 4 anos, um curso de formação inicial de qualquer instrumento, acho que não só de bateria, está mais ou menos dentro desse tempo. O que você acha, né, que para o aluno ter uma boa formação, não necessariamente que ele já se especialize em alguma coisa, é, quais são aqueles conteúdos ou fundamentos que você julga serem essenciais para que qualquer aluno de bateria, independente do estilo que ele queira, de repente, se especializar depois, mas que você acha que são essenciais para a formação dele? Olha, o aluno não tem como fugir disso aqui, disso aqui, disso aqui. Bom, em primeiro lugar, ele não tem como fugir da leitura, que é muito importante. Ele não tem como fugir de tocar outro instrumento. Eu toco um pouco de contrabaixo, eu conheço um pouco de harmonia. Ele não pode fugir disso, ele tem que conhecer bem, se possível, estudar piano. Né? Outra coisa imprescindível é que ele tenha feito alguns métodos que a gente considera aqueles métodos que são os pilares, né? O stick control, o Teddy Reed, o Gary Chester, aí tem uns 5, 6 que são infalíveis, né? O cara vai ter que tocar. E outra coisa que é talvez a principal, é a prática de conjunto. E aí o cara entender o que é uma estrutura de composição, entendeu? Ter um repertório grande, né? Uma coisa muito importante é você perguntar para o baterista assim, qual é o seu repertório? Se ele disser, eu toco samba, toco jazz, não, você não está entendendo. Eu perguntei repertório. Repertório eu conheço Garota de Ipanema. Então eu vou tocar pá, parará, parudá, parudá, dadudá, pá. Eu tenho que saber a música para poder tocar a música. Eu não vou ser simplesmente um trem, uma locomotiva lá na frente. Então, assim, ele tem que passar por toda esse terremoto aí para ele poder estar preparado para, por exemplo, ir tocar num bar. O pianista vai puxar uma música e ele, se ele não conhecer, ele vai fazer o ritmo só. Basicamente isso. Né? Eu acho muito pouco. Em 4 anos o cara está preparado para alguma coisa, a não ser que seja um fenômeno, né? O cara que estuda 12 horas por dia, que tenha onde praticar com banda, o que é muito difícil. Tudo bem, hoje tem playbacks, não sei o que, tá ótimo, bacana. Mas eu acho pouco tempo para um cara se desenvolver assim totalmente na música. Eu acho que com 4 anos ele vai aprender com os livros, né? A parte de leitura, a história da música. É legal saber, por exemplo, história da música, né? Muita gente fala, bobagem, história da música, por que eu vou saber? Bom, se você não souber quem é o Buddy Rich, bicho, você não pode pensar em tocar como ele, ou nem perto dele, entendeu? Então, assim, por exemplo, Dave Weckl, e antes dele o Steve Gadd, e antes dele Buddy Rich, e antes do Buddy Rich o Gene Krupa, e antes do Gene Krupa o Chick Webb, e aí, se você for lá atrás procurar, você vai entender por que Dave Weckl toca do jeito que toca hoje. O que aconteceu com a bateria até hoje, entendeu? Essa transformação rítmica, né? Se bem que a música hoje tá muito pior do que era, né? Então, o cara tem que ser um herói para entrar numa universidade de música. Mas eu acho que é basicamente isso. Entendi. Eu até tinha pensado uma outra pergunta aqui para te fazer, mas a tua resposta, eu acho que ela deu gancho aqui para a gente ainda se aprofundar em algumas coisas que você falou aí. Muito interessante essa questão que você fala do repertório, né? Porque existe muito essa ideia, até hoje, né? De que baterista toca ritmo, né? Baterista não toca uma Não toca música. composição de fato, né? Então tem muito isso ainda. E eu acho que ressaltando um pouco ainda essa ideia, né, de que o foco muitas vezes ele está no ritmo e não no repertório, a gente leva também para uma coisa muito técnica. Hoje em dia, eu acho que com acesso à informação
da forma como está facilitado em função, né, dos meios tecnológicos, hoje em dia é muito comum a gente ver, por exemplo, músicos que num período de tempo muito pequeno, às vezes ele desenvolve uma técnica muito grande, né? Então são pessoas que têm muitas vezes um desenvolvimento técnico muito, muito grande, só que a experiência artística, a experiência profissional dessa pessoa não acompanha o desenvolvimento técnico dele. Então muitas vezes a gente vê que são músicos que eles vivem hoje dessa coisa de gravar vídeos, né? Então o cara fica lá na casa dele, tocando, gravando vídeo para colocar no YouTube, fazendo lives, às vezes até gravando cursos. Eu vou entrar nesse assunto contigo daqui a pouco sobre a questão dos cursos online, mas às vezes gravando cursos online, dando aula, se lançando como professores, mas aí quando você vai pegar o currículo do baterista, né? Você fala, poxa, ele não tocou com ninguém, não viajou, não tem estrada, muitas vezes tocou ali com uma primeira banda que ele montou e é a banda que ele tem até hoje. Não, não que isso seja um demérito, mas eu acho que tem essa questão da experiência viva mesmo, de você estar ali na estrada tocando com diferentes músicos, tocando com diferentes, em diferentes situações, né? Então isso te dá uma bagagem que isso te dá eu costumo dizer que é uma maturidade musical que ela não é técnica, né? Ela não você não consegue mensurar ali em relação ao BPM, né? Eu consigo tocar isso na velocidade e tal. Essa maturidade, ela não tem a ver com isso, né? Não. O que você acha, o Pércio, dessa geração que a gente vê de músicos, como eu te falei, tecnicamente são muito bons, mas não consegue equilibrar, de fato, com uma realidade prática mesmo, profissional de estar atuando mesmo, né? E você, na sua carreira, você tocou com inúmeros artistas e inúmeras situações, né? Então, como você vê isso um pouco hoje? Olha, esse negócio de tocar rápido, como é que fala? O cara toca tantas batidas por minuto, é o campeão do não sei o que e tal. Uma vez alguém me perguntou quem que era o cara mais rápido do mundo. Eu falei, é o Michael Schumacher. Porque, assim, rapidez não tem nada a ver com musicalidade, né? Nada a ver. Às vezes é até o contrário, né? Você tocando 3 notas e querendo dizer o que você quis dizer, tá certo. Não precisa ficar tocando muita coisa, não precisa ficar enchendo de coisa, né? Mas isso é a coisa da maturidade que você falou. Na questão dos vídeos, né? Nossa, tem muita tranqueira no YouTube de qualquer área, né? Qualquer área. Medicina, engenharia, música, artesanato, qualquer. Tem charlatão em tudo que é lugar. Todo mundo vai dizer que eu tenho um método aqui que você vai tocar bateria em uma semana. Meu, se existisse esse método, eu já teria feito. Né? Se existisse uma pílula para tomar, já tinha tomado, já estava tocando para caramba. Não existe, né? Então, essa coisa de ficar pronto muito rápido. E, normalmente, o cara fica pronto muito rápido para um estilo de música. Um único. Então, por exemplo, o cara ele estudou pra caramba, mas que nem um louco para tocar heavy metal. Então, ele vai tocar heavy metal pra caramba, bicho. E se pintar um gig para ele fazer de bossa nova, ele tá fora. Se pintar um gig para ele fazer de fusion, ele tá fora. A não ser que ele tenha uma capacidade, aquilo que eu falei lá no começo, o cara é extraordinário. Mas, normalmente, o cara, com esse pouco tempo e com esse monte de informação que ele tem, o que ele consegue, na verdade, é construir um baterista mecanicamente perfeito, mas completamente imaturo tocando. Mas no estilo dele, ele é bom pra caramba, ele faz aquilo lá com perfeição, né? Eu optei por tocar tudo. Então, eu toco do rock até com orquestra, se for preciso. Eu acho que você tem que, no mínimo, conhecer os ritmos brasileiros. Tem só 200, quer dizer, tem mais. Então você tem que aprender pelo menos aí uns 15, sabe? Você tem que saber fazer os ritmos latinos, né? Os ritmos americanos, lá, os Ideco e Second Line, e um monte de tipo de jazz que existe e tal. Eu acho que é por aí, né? Infelizmente, a internet
Da mesma forma que ela te traz coisas boas, ela te traz um monte de tranqueira também. E você tem que ser muito inteligente e esperto para não cair nessa, né? Não, perfeito. Esses dias eu não lembro com quem que eu estava conversando. Não, minto. Eu estava assistindo um vídeo também no YouTube, e aí uma pessoa comentou assim: a verdade é que na internet você encontra o conteúdo que você quiser, gratuito, enfim. Então tem um pouco essa ideia, né, de que na internet você vai encontrar de tudo, né? Mas eu costumo dizer que, na minha opinião, eu acho que não é bem assim. Eu acho que na internet você tem muita informação, mas você não tem necessariamente a formação, né? Que vem com essa experiência, que vem com essa troca né, de pessoas que você vai convivendo aí ao longo da sua carreira. Então, por isso que eu falo, né? É muito importante que haja esse equilíbrio, né? É, E pode falar. posso posso te cortar? Claro, É, fica à é, vontade. uma vez o Rubinho perguntou para mim é, se eu achava que eu já estava pronto para tocar. E eu disse para ele que não, eu não me sentia pronto para tocar. Por que você não se sente pronto para tocar? Ah, porque eu vejo, vou em muito bar, vou dar canja e tal, e de repente o cara toca umas coisas que eu nunca ouvi e tal. Então você tem que primeiro fazer um repertório absurdo, grande, de tudo que você puder ouvir. Mas o mais importante de tudo isso é o que, como você vai tocar. Então, assim, se você quiser fazer música de verdade, fazer música com coração, você primeiro tem que ter tido contato com pessoas. Não tem como você ter contato com um robô e você passar uma informação bonita para uma pessoa. O robô é um robô, a internet está lá, ela é um robô, ela te dá o que você pede. Agora, um professor, não. Então, assim, eu acho legal a aula online, mas na hora que você tiver uma aula ao vivo, você vai sentir uma diferença muito grande. O peso de cada toque é diferente. Então, voltando ao Rubinho, ele me disse: o dia que você tiver conhecido uma linda mulher, assistido um filme fantástico, lido um livro lindo, viajado bastante, ter muitos amigos, ter conhecido muitas pessoas, você vai ter o que colocar na sua música. Porque se você não tiver o que pôr na sua bateria, o que você não tiver que pôr na sua. O que não está dentro de você não vai sair. Basicamente foi isso que ele quis dizer. E é exatamente o que você está falando. É exatamente isso, Pércio, né? Porque é isso que vai trazer essa formação, né? Que eu acho que é o que todo mundo deve buscar, né? A informação associada a essa formação. Voltando um pouquinho para a questão, né, mais da pedagogia, Uhum. recentemente, ou não sei se tão recentemente, você me corrija se eu estiver errado, você Uhum. lançou um método, né? É um projeto muito bacana que eu acredito que seja fruto, né, de toda essa experiência que você vem acumulando, né, todos esses anos aí como professor. Queria que você falasse um pouco desse projeto, do seu livro. Bom, eu sempre tive muita gente me perguntava por que eu não fazia um método, né? Eu já estava dando aula, sei lá, 20 anos, 25 anos e não tinha um método. Eu sempre dizia, olha, os métodos já existem, né? Os métodos bons, aqueles que a gente estuda, eles já são o suficientes, né? Até que caiu a ficha agora, com 60 anos de idade. Puxa vida, eu poderia escrever como é que eu aprendi. Vou tentar colocar isso num livro. Mas não é um método daqueles que você põe lá para fazer só exercício. Não. É um método que você vai conseguir um pouco de história da música, um pouco da minha história, como é que foi essa trajetória, como foi mais fácil, como foi mais difícil, um pouco da história do Zimbo Trio e do Rubinho Barsotti, que foi um dos bateristas, talvez um dos mais importantes do Brasil, e levou a música brasileira lá para fora, de uma forma que vocês podem não acreditar, mas a gente entrava no palco para tocar lá fora e já era aplaudido de pé antes de tocar. Então, assim, não fui eu que fiz isso, foi o Rubinho. Ele levou a música brasileira, ele, o Hamilton e o Luiz Chaves, elevaram a música brasileira a esse nível. Né?
Corta um pouco aí. Volta aí, Adriano. Deixa eu lembrar. Ah, sim. Voltei. Então, resolvi fazer um método, escrever um método, que o Adriano vai colocar para vocês aí, mas ele está aqui, ó. Sou eu mesmo, viu? Aqui eu estou muito mais bonito do que ao vivo aí. Esse método consiste nisso, em história, técnica, leitura e repertório até o rock. Por que eu fui até o rock? Porque é onde todo mundo começa. Então eu não poderia fazer um método pensando num cara tocando jazz, que eu acho que é um pouco mais para frente do que isso. Não estou desmerecendo o rock, hein, porque eu toco rock, eu gravei disco com o Tony Babalu, gravei com Zero Hora, eu era roqueiro, sou um pouco ainda, né? Gosto pra caramba. Mas, tecnicamente falando, o jazz é um pouco mais na frente. Então, eu fui até o rock. E o livro se tornou muito interessante porque tem um depoimento do Charles Gavan, que é um irmão querido, que tocou nos Titãs, foi baterista dos Titãs, e ele que fez a orelha do livro aqui. Mas tem aqui depoimento do Gilson Peranzeta, da Leni Andrade, de muita gente que eu estimo demais e que sei que são pessoas que conhecem o que estão falando, sabem o que estão falando, né? Então, tá aí o método para quem quiser aprender um pouco de música da forma que eu aprendi, música, não só bateria, né? História dos rudimentos e por aí vai. Dá para fazer desse livro, dá para você tirar uns 40 aí. É que aí você vai condensando porque você não tem espaço para falar tudo aquilo que você realmente aprendeu. Já que você, né, falando aí do método, você tocou, né, no assunto do Zimbo Trio, né, você falou que você conta um pouco da tua história com o grupo, e eu cheguei a comentar na abertura da palestra que, né, dentre aí né, todas as suas as experiências profissionais que você teve, eu acredito que para você essa deva ser, né, uma das mais marcantes, que foi essa oportunidade de poder ter tocado aí por pelo menos 5 anos, substituindo o Rubinho no Zimbo Trio, que é um dos grupos mais icônicos da música instrumental brasileira, e como você bem colocou, levou, né, elevou, né, a música brasileira nesse patamar internacional. É muito bacana você ter comentado isso, né, de você chegar para tocar lá fora com o grupo e já ser aplaudido de pé antes de começar a tocar, né? Como que foi essa experiência, pessoal? Como é que aconteceu esse convite? Fala um pouquinho de como foi isso, que eu acho que é bem interessante, né? Por se tratar de um grupo tão importante para a música brasileira. Bom, eu convivi com o Rubinho praticamente 40 e poucos anos, né? Desde eu ter entrado no clã, quando eu entrei no clã para ter aula, ele já era amigo do meu pai antes, quando meu pai era músico. Então, sei lá, eu via o Rubinho quando eu era garoto, depois quando eu entrei na escola, aí eu terminei o curso, o Chumbinho falou, pode ir, não tem mais o que te falar, mas tinha um monte de coisa para falar, né? Muita coisa, muita coisa. E quando eu voltei a dar aula, então, em 85, 86, aí era praticamente todo dia junto com ele, certo? Um dia ele teve que fazer uma cirurgia, infelizmente uma cirurgia muito grave. E aí ele me liga do telefone da doutora Nilce, que era a médica que estava com ele lá. E eu vi a doutora Nilce, atendi o telefone, era o Rubinho, falando para mim assim, ô, meu irmão, faz o seguinte, o Zimbo tem um monte de contratos aí para cumprir, vai lá e toca para mim, por favor. Aí eu falei, onde você tá? Ele falou, eu tô na UTI. Eu falei, não, você tá no hospício, porque eu não... Como eu vou tocar no teu lugar, cara? Não existe isso. Não, não vai dar mesmo, o médico já falou que eu não vou voltar nem em 6 meses, vai demorar, então eu sei que você vai lá e você vai fazer. Né? Como eu conheço o Rubinho, conheci muito bem o Rubinho, eu sabia que ele estava falando a verdade. Ele estava falando do coração mesmo. Vai lá que você vai fazer.
E eu fui e fiz. O Hamilton me convidou também, me fez um convite foi muito legal, foi muito... para mim foi uma medalha de ouro, sabe? Ganhar uma medalha de ouro. Então, a gente começou indo para Xangai, logo de cara. A minha ficha só caiu, porque eu estava tocando no Zimbo Trio, quando eu olhei num telão atrás de mim e estava escrito lá, Zimbo Trio, from Brasil, né? Hamilton Godoy, Mário Andreotti, que é o baixista, que é um cara fantástico, e Pércio Sápia. Aí eu falei, opa, eu tô na China, tocando no Zimbo Trio. Nem no sonho mais doido do mundo, eu nunca imaginei uma coisa dessa. Agora, como experiência musical, o Hamilton Godoy é um poço de sabedoria, né? Eu nunca toquei com um pianista como ele, nunca tinha tocado com um pianista. Quer dizer, eu já tinha tocado com ele, mas não para valer. Ensaiado e tocado ao vivo e tal. Então, assim, é uma experiência que eu vou te dizer que eu raramente terei de novo. Porque é um músico perfeito, sabe dizer o que você pode fazer, o que você não pode, né? Dá ideias rítmicas fantásticas. E o repertório do Zimbo Trio tinha muita coisa brasileira. Tinha baião, tinha coco, tinha frevo, bossa nova, samba. Tinha alguns ritmos que o Rubinho fazia de mallets, por exemplo, que eram coisas africanas. Eu não sei de onde veio aquilo na cabeça dele. Né? E eu nem fui pesquisar também, porque uma vez que eu aprendi, tá, já consigo fazer, vamos lá, né? Então, Hamilton falava o nome da música, como eu estava no clã há 30 anos, você acaba ouvindo o Zimbo Trio de ponta cabeça, né? Então, realmente, eu sabia o repertório todo. Só que é aquela coisa, né? Você sabe o repertório, mas você já tocou? Não, então vamos ensaiar para ver como é que se sai. Saiu, beleza, tudo bem. Né? Eu não precisei ler uma nota, a não ser no concerto que a gente fez com a Jazz Sinfônica, que foi que é uma obra do maestro. Esqueci o nome do maestro, ó. Que sacanagem, cara. Daqui a pouco eu lembro o nome dele. Que é o Concertino para Zimbo Trio, que é um negócio maravilhoso, que é tocado com orquestra, tal, né? Até brinquei com o Rubinho, falei, puxa, eu vou tocar com orquestra. Eu nunca toquei com um trio e uma orquestra, né? Como é que faz? O que eu faço com o maestro? Ele falou, nem olha para ele. Toca o ritmo é teu e vai embora, cara, né? Ele já tinha tocado com orquestra da Colômbia, do Uruguai, da Argentina, do Brasil, já sabia o caminho das pedras, me deu essa dica, né? Então, a gente ganhou o Prêmio da Música Brasileira, o 23º Prêmio da Música Brasileira como melhor trio instrumental. A gente tocou num monte de lugar, e todo lugar que a gente ia. Ó, pra você ter uma ideia, na Argentina, eu nunca vi num bar tanto silêncio. Enquanto a gente tocava, era uma coisa absurda. E o tipo de aplauso, o tipo era como se fosse um gol, sabe? E você vê isso numa plateia argentina, eu nunca tinha passado por isso. Eu já tinha tocado na Colômbia, já tinha tocado no Chile. O argentino é passional, né? É meio que nem o italiano, assim. Então, foi um negócio assim que eu falei, não, realmente esses caras estão gostando mesmo do que a gente está fazendo, não é brincadeira. Então, foi uma experiência para mim assim inigualável. Eu acho que no meu currículo está escrito, tocou no Zimbo Trio, eu posso apagar o resto, né? E deu aula, pronto, está ótimo, porque foi realmente fantástico ter feito isso. Nossa, fantástico, pessoal. Eu, inclusive, até ia te perguntar, porque aí já era uma curiosidade pessoal. Você comentou aí que não tinha nada escrito, né? Você não tinha nenhum arranjo escrito, a não ser esse caso aí da orquestra, mas basicamente era o repertório que você já conhecia da experiência de você, né, passar, como você falou, você começou a ouvir Zimbo Trio desde né, garoto. Sim. Né? Tem tem algum método ou alguma dica
ou até mesmo alguma coisa que alguém tenha falado para você, seja um professor que você teve ou algum outro músico, que você ache que aquilo ali foi um diferencial na sua forma de tocar? Alguma coisa do tipo assim, olha, uma vez eu estudei um exercício assim, assim, assado, ou estudei tal método, que isso aqui de fato fez total diferença para mim, na minha maneira de tocar, foi um divisor de águas. Tem alguma coisa, que você possa elencar, pensar assim, nesse sentido? Tem, tem, sei lá, umas 10, mas eu vou falar uma que foi engraçado, porque foi com o Hamilton. Eu estava na sala de aula com o método do David Weckl tentando tocar uma salsa em sete. E a salsa estava escrito lá, e eu estava tentando tocar o que estava escrito junto com o playback. Só que eu me perdia, cara, porque eu estava contando e estava uma coisa meio estranha. Daqui a pouco eu olho para a porta, e a porta tinha uma janelinha na porta do clã. Quem estudou lá lembra, né? Tinha uma janelinha e tal. Eu vejo uma cabecinha assim, era o Hamilton. Ele entrou na sala e falou: "O que você está fazendo?" "Eu estou tentando tocar essa salsa em sete aqui que eu não consigo." Ele falou: "Por que você não consegue?" "Ah, porque eu estou contando." Ele falou: "Contando? Mas por que você está contando? Você tem que cantar a música, cara." Eu falei: "Como assim? Como é que eu vou cantar a música?" Ele falou: "Canta o pedaço que você está querendo tocar para mim." Aí eu para pa para e eu tava cantando em sete sem contar. Então, a partir daí, bicho, eu nunca mais quis saber se estava em 16, em 25, 4, 5, 3. Eu ouço a música e vou atrás da música, né? Que foi, na verdade, o que o Rubinho fez a vida inteira, porque o Rubinho não lia uma nota. Acredite se quiser. Muito legal isso, muito legal, pessoal. Né? É, bom, a gente já está chegando aí no limite do tempo dessa palestra, desse bate-papo. Que É pena. incrível, né? É incrível o que a gente teve, Pécio. Eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo essa palestra pôde aproveitar assim um conteúdo riquíssimo, assim uma experiência, né? Histórias de vida que você contou aí fantásticas, que eu acho que muitas vezes essas histórias, isso é uma coisa que eu costumo comentar até com os meus alunos, né? Às vezes essas histórias, essas experiências de vida, por exemplo, isso que você acabou de comentar, gente, isso às vezes vale mais do que um estudo que você fica ali se debatendo 2 anos, né? Uma coisa que você fica ali tecnicamente tentando resolver durante muito tempo, e às vezes uma situação dessa, às vezes vale muito mais para a sua vida, né? Para a sua formação. Sim. Então, para fechar, eu queria te perguntar uma última coisa. Que dica, né, baseado aí na tua experiência como professor, que dica você daria, né, para um baterista que está iniciando a carreira, que está começando a dar aula de bateria agora, que tem ali os seus primeiros alunos, ou que ingressou recentemente numa escola de música para dar aula de bateria, está ali com seus primeiros desafios, né? Tem um aluno ali querendo aprender na frente dele. Então, que dicas você daria para esse professor mais iniciante aí? Uhum. É, por acaso, eu tenho alguns alunos iniciando, estão começando a dar aula, né? Um deles é o Paulo Iuso, que é o filho de um grande amigo meu, Dr. Edson Iuso. Então, ele começou a perguntar para mim: bom, mas como é que eu faço? Né? Como é que é? Falei: bom, você lembra como você aprendeu? Ah, lembro. Você tem que lembrar como você aprendeu, porque você aprendeu de um jeito que só você aprendeu daquele jeito. E você tem que tentar ensinar o cara do jeito que ele vai aprender, não só do seu jeito. Então, se você lembre bem de como você entendeu aquilo, vou dar um exemplo aqui: rulo simples. Como você aprendeu a fazer o rulo simples, tá? Todo mundo fala assim: bom, você ensina o rulo simples pro cara e ele fala: tá, tudo bem, e agora, qual é o próximo? Peraí, meu, você vai fazer rulo simples a vida inteira, você não vai parar de fazer rulo simples. Então você tem que pôr isso na cabeça do cara, né? Mas eu acho que a primeira coisa é a coisa da empatia, sabe? Você olhar para o olho do cara e saber que ele ama fazer aquilo. E que o que você vai passar para ele é verdade, que você quer que ele toque, de verdade, entendeu? Eu acho que o professor que não tem essa proposta, que ele entra na sala de aula para ganhar o dinheiro dele só e ir embora,
não liga para o aluno, não olha para a cara dele, não vai tomar um café com o cara, não pergunta como é que está a vida dele, entendeu? Ele não vai ter acesso ao íntimo desse cara para poder falar coisas para ele que ele vai entender como aula. Porque muitas vezes a gente nem pega na baqueta, cara, para dar uma aula. Muitas vezes é conversando. Como, por exemplo, esse papo do Hamilton comigo. Demorou o quê? 15 minutos, mas foi uma aula de 10 anos. Então, eu acho que você que está começando agora deve primeiro ficar amigo do teu aluno, sabe? Não importa a idade, viu? Por exemplo, quando eu entrava numa sala com alunos de 14 anos, eu tinha 14 anos. Quando eu entrava numa sala que tinha um cara de 60 anos, eu tinha 60 anos. Eu procurava me equiparar ou tentar entender as dores dessa pessoa, sabe? O que é que trouxe esse cara aqui? O que é que ele quer levar daqui? O que é que eu posso mostrar para ele, entendeu? E não é despejar um método na cabeça do cara, fazer ele sair tocando tudo numa aula, porque na próxima ele vai voltar com a primeira folha só, né? Mostrar para ele que existem dificuldades, que uma escada você sobe o primeiro degrau, depois o segundo, depois o terceiro. Outra coisa interessante é que o Rubinho falava, a natureza não dá saltos, né? O bebê nasce, engatinha, anda e corre, né? O dia que um bebê sair correndo, cara, você sai correndo também. Então, eu acho que basicamente é isso, né? E ter dicas do seu professor. Olha, eu estou com certa dificuldade de ensinar um rudimento, uma coisa, o cara não entende, né? Ele não entende divisão. Tudo bem, então você canta uma palavra para ele que ele vai entender melhor, não só o som, né? Você vai fazer uma tercina, por exemplo, né? Pá, 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 e o cara não... Então fala lâmpada, lâmpada. O cara, putz, entendi. Olha que legal, fácil. Pô, toda vez que ele olhar uma tercina, ele vai cantar lâmpada na cabeça dele e vai fazer a tercina. Um dia ele vai esquecer essa lâmpada aí, né? Mas é basicamente isso. Espero que vocês tenham muita sorte, assim como eu tive, de ter tido alunos maravilhosos. Todos, para mim, foram motivo de orgulho, mesmo aqueles que não são profissionais, porque eles são uma ótima plateia, entendeu? Ninguém engana esses caras. Então, eles só vão assistir quem realmente vale a pena. Isso, para mim, já foi suficiente de ter feito. Mas é isso aí. Maravilha, Pércio. Mais uma vez eu quero agradecer demais a sua presença no evento, essa palestra, esse bate-papo incrível que a gente pôde ter aqui. Quero avisar, né, todo mundo que está assistindo essa palestra agora, daqui a pouquinho eu vou entrar numa live com o Pércio, e aí vocês vão ter oportunidade de tirar várias dúvidas. Eu sei que vocês devem estar com várias perguntas aí para ele, então a gente vai ter um tempinho para que ele possa responder também algumas dúvidas de vocês, tá certo? Então, mais uma vez, quero te agradecer demais, Pércio, engrandeceu demais o evento, a tua presença, contar um pouco aí da tua história e trazer toda essa tua bagagem como professor, dando aí diversos direcionamentos de novas práticas pedagógicas, de como pensar essa questão da aula, da bateria, né, de ser professor de bateria, fantástico. Então, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço e quero dar os parabéns para você pela iniciativa, sabe? De colocar a música de novo no ar, sabe? Vamos fazer uma coisa bonita para todo mundo, né? Eu acho que o que você pensou foi maravilhoso e a universidade vai só ganhar com isso, sempre. Maravilha, obrigado. Até daqui a pouco, viu, gente? Daqui a pouquinho já estamos entrando aí na live.